Palavras e Coisas, Michel Foucault. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Magnífica obra formulada pelo filósofo Michel Foucault, cuja finalidade epistemológica é refletir a respeito do limite da antropologia, substanciada em uma suposta unidade do pensamento, como se tivesse caráter de universalidade, o que não corresponde com a realidade do saber elaborado. Critica a possível natureza humana como se o homem fosse definido a partir de uma essência específica, sendo que o homem se compõe de naturezas diversas e históricas, indeterminadas pelo tempo e formuladas por ideologias, não por uma substancialidade naturalmente específica. O que significa que o homem é uma invenção arqueológica e histórica, entretanto melhor entendido, modernamente cheio de ambiguidades, com um tempo determinado, condenado ao desaparecimento pela superação dos paradigmas culturais. Modelado pela perspectiva do recuo à sua origem, como uma sombra do seu pensamento construído e determinado pela natureza da sua finitude. O que é fundamental ao entendimento é a natureza da instabilidade do homem, como objeto das ciências humanas e, ao mesmo tempo, sujeito de epistemologias das filosofias, preso a um terreno movediço, inconcluso, pela sua própria lógica, o que não é possível de ser compreendido na sua complexidade. A análise da antropologia humana, por meio de conclusões observáveis na investigação de Foucault, tributável pela história da arqueologia praticada por meio da concepção da episteme. O pensamento expressado pela linguagem como mecanismo construtivo do saber operacionaliza o estabelecimento da simultaneidade, estabelecido por diferentes ordens, as diversidades dos pensamentos sistematizados. Foucault diagnostica por meio da filosofia, traçando sua arqueologia da consciência, no entendimento das palavras e das coisas. Sua epistemologia do saber consiste, metodologicamente, em mostrar que o homem e o mundo das suas significações são meras invenções, recorrente a procedimentos ambíguos, posto que o homem seja, por sua natureza, como objeto de análise empírica, ao mesmo tempo que é objeto, também sujeito numa relação dialética por princípio incluso, motivo das diversidades dos fundamentos. Como produto das ciências, é levado a uma condição de sujeito transcendental, o que operacionaliza aos tempos devidos, numa condição possivelmente de um sujeito indefinido, aquele que tem como obrigatoriedade o tempo histórico, mesmo sendo produto e sujeito ao mesmo tempo. As diversidades de epistemologias formulam em ambiguidades da impossibilidade de postular sua unidade, motivo pelo qual o homem é diverso pela sua essencialidade. O que é importante ser refletido em palavras e coisas, a invenção do homem, sobretudo na Idade Moderna, determinado politicamente pela filosofia iluminista.
A consciência humana cheia de multiplicidade e ao mesmo tempo dispersa por uma razão multifacetada, não objetiva, frágil a sua construção, por fundamento indeterminado. O que significa uma razão múltipla e dispersiva, sem substancialidade conclusiva. O saber é o tempo e o parcelamento da sua historicidade. Através da ciência busca objetivar a compreensão lógica dos procedimentos compreensíveis, mas pela natureza do fundamento das coisas e palavras, na construção do pensamento, além de ser apenas o reflexo do movimento. Por outro lado, o fragmento movediço da dialética como entendimento das diversas lógicas. Ao contrário, essa invenção recente do homem na ordem do saber é inseparável de sua múltipla e eminente dispersão, em razão da frase constituição das coisas. As palavras são extensivas às ciências que buscam objetivá-las. A ciência é inapreensível ao entendimento epistemológico do saber. Portanto, conhecer é apenas aproximar na substancialidade do movimento histórico. A linguagem não se entende ao futuro, apenas as preposições do presente, na incompreensão das naturezas fundamentais das coisas. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.